Boa tarde, pessoal. Hoje é 20 de março de 2016 e nós estamos vivendo um momento extraordinário. Estamos em uma contra-revolução. Hoje eu escrevi para alguns amigos no Facebook que o fim do governo lulopetista não será sem sangue. A única maneira de evitarmos isso é a tomada das ruas, imediatamente antes que eles o façam da maneira habitual. O trabalho de Sérgio Moro não conta com a proteção da Justiça, do STF, nem do Exército. Nós somos a nossa própria salvação. A hora chegou. Eu escrevi um texto em 22 de fevereiro que eu gostaria de ler para vocês. A hora só não é de total desespero porque o Lula ainda não foi preso, nem Dilma caiu. Mas no STF do Estado Democrático de Direito, alguns ministros já pensam em como melar tudo. No TSE não é diferente. A nulidade processual é a melhor arma do Estado Democrático de Direito para salvar a si mesmo e ao PT. O fim do PT ainda é incerto. O modo não é ainda sabido. Lula não tem futuro, mas cada dia do seu presente impede a chama do inferno de se apagar. Ladrões são maioria. Gente baixa, infelizmente, é a maior parte da população. Não podemos subestimar o poder da maldade incrustada profundamente nos aparelhos de Estado e na sociedade brasileira. O judiciário é o nosso maior temor. Devemos ter medo do Estado Democrático de Direito, uma contrafação socialista da Constituição de 88. A qualquer momento, um gesto totalitário do Poder Judiciário pode acabar com as esperanças da maioria do povo brasileiro. Dentro do Estado Democrático de Direito, há maneiras legais e constitucionais, lógico, capazes de destruir a investigação do Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro. Não esqueçam, o Estado Democrático de Direito não nos representa. Uma organização criminosa de 3 décadas não entregará o poder assim tão facilmente. Se der esse passo, pode ser a queda final da máscara socialista, mas pode ser também o nosso fim, ou, mais provavelmente, a continuação do nosso atraso e do nosso sofrimento por mais uma década. Eu escrevi isso então em 22 de fevereiro, muito antes daquela condução coercitiva do Lula, que ocorreu no dia 4 de março. E a coisa toda foi criando um clímax, foi aumentando um clímax que nos pareceu sempre favorável, até que culminou naquela manifestação monstro de 13 de março, onde 6 milhões de brasileiros saíram às ruas. Eu estava lá, no Parcão, em Porto Alegre, me alegrando, convivendo com os amigos, desfrutando daquela alegria coletiva. É bom estar num grupo que está pensando a mesma coisa e comemorando, todo mundo se divertindo. Mas havia esperança junto com aquela alegria. E esperança sempre denota alguma coisa que vai acontecer. A esperança é algo para o futuro. Nós não tínhamos certeza, portanto, da nossa vitória. Mas aí veio o dia 16 de março, aquela quarta-feira, onde o juiz Moro, sabendo da manobra do Palácio de nomear o Lula ministro às pressas, levantou o sigilo dos grampos telefônicos. E aí o Brasil inteiro ficou sabendo quem é a família Lula da Silva, quem são Jacques Wagner, Rui Falcão, os advogados do PT, e etc, etc. Quer dizer, essas figuras nojentas do governo brasileiro e do entorno de Lula. Aquela podridão, aquela lama toda ficou muito clara. E é o dia que eu achei, nós ganhamos. Nós vencemos finalmente. Depois de 30 anos eu aguardei muito aquele dia 16 de março, para mim mais histórico ainda que o dia 13 de março, pelo menos por enquanto. Um amigo meu do Facebook, eu mandei uma mensagem cumprimentando-o, porque ele é um velho guerreiro, está de parabéns pela nossa vitória. E ele me respondeu, qual vitória? Eu senti que ele ainda não estava com aquele sentimento de vitória. Aí eu escrevi para ele, meu amigo, os aliados desembarcaram na Normandia no dia 6 de junho de 1944. O sucesso da operação foi comemorado amplamente na Inglaterra e nos Estados Unidos como uma vitória definitiva sobre o Hitler e o nazismo. Em julho daquele ano, se não me engano, Paris foi libertada, os parisienses puderam comemorar, foi a vez deles. Houve um carnaval em Paris, se tomou muita champanhe, se dançou muito.
Era a vitória definitiva que os franceses esperavam depois de 4 anos de ocupação. Mas houve ainda batalhas depois da libertação de Paris. A guerra só terminou no outro ano, mas Hitler tinha perdido naquele dia, 6 de junho. O desembarque da Normandia do povo brasileiro foi no dia 13 e no 16 foi a confirmação com a revelação dos grampos. Hoje só se fala no impeachment da Dilma, ele parece certo. Existe o despacho do Gilmar Mendes, que tornou nula a posse do Lula, de modo que ele está nas mãos do Sérgio Moro, que poderá prendê-lo a qualquer momento e aceitar a denúncia dos promotores de São Paulo e tornar Lula réu. Lula, Fábio Luiz da Silva, Marisa Letícia, Léo Pinheiro, pode se tornar réus. É o que eu quero, pelo menos. A prisão preventiva de Lula é perigosa nesse momento. A gente deseja, mas ela é perigosa. Porque quem é que vai controlar o MST e a CUT? O Exército Brasileiro? Não contemos com o Exército Brasileiro. Conforme eu disse, Sérgio Moro está sozinho, ele só tem nós. E nós somos a nossa própria salvação, como eu escrevi lá no dia 22 de fevereiro. Logo, o que temos é, até 30 de março, a esperança que Lula se torne réu e que haja tempo para a gente sair às ruas em grande número. O nosso principal inimigo está dentro do Supremo Tribunal Federal. Nosso principal inimigo tem nome. Chama-se Luiz Barroso, Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio Mello. Nós temos um suspeitíssimo Teori Zavascki e um representante do MST, Edson Fachin. Nós temos uma maioria muito escassa. Há uma tendência de empate no julgamento daquele despacho, com um desempate favorável do Lewandowski para quem? Lula chamou eles de covardes, e com razão. Lula contava com eles. Parece que Lula não conta mais com eles. Mas por que Lula os chamou de covardes? Porque Lula foi ajudado por eles. E agora parece que eles viraram as costas. Os contatos do governo com gente do STF, a gente sabe pelos grampos telefônicos, estão à disposição de qualquer um. Será a vez do STF se redimir e limpar a sua barra? Se isso acontecer, Lula não só fica impedido em definitivo de ser o ministro-chefe, ele fica vulnerável, o processo do impeachment ganha força, Dilma pode ser impedida e Temer assume. Até melhor que o Temer assume. Eu não quero eleições este ano. Se por acaso o TSE, redimido TSE, o arrependido TSE, resolver caçar a dupla presidencial, serão convocadas novas eleições e aí nós temos Marina pela frente. E Marina é PT e está lá o PT de novo na nossa frente. Não adiantou nada. Então é melhor que não haja eleições, deixa o Temer ficar como presidente, vai até 18, e aí a gente tem tempo de preparar o nosso candidato. Esse é o meu recado de hoje. Eu estou otimista porque a vitória foi alcançada, mas nós temos batalhas pela frente, nós temos que sair às ruas em grande e cada vez maior número. Obrigado.